Muito bem, então, pessoal. Agora vamos dar uma olhada, então, no primeiro movimento clássico afastado, tá certo? Então, como que se configura esse movimento clássico afastado, tá? É muito simples. A gente vai verificar o mercado da mesma forma que a gente viu o primeiro movimento clássico metade, o primeiro movimento clássico perto. O clássico afastado é afastado com relação a esse nível de 50%, tá certo? Por quê? Porque o mercado tem o seu primeiro movimento, que está bem desenhado aqui, onde a gente vai marcar essa máxima e vai marcar essa mínima, tá certo? Então, a distância dessa mínima até essa máxima, a gente marca com o Fibo os 50%, tá legal? Se o mercado ele come esse 50%, ou seja, ele vai abaixo desse 50%, ele fica afastado do seu topo, tá certo? No que ele fica afastado do seu topo, a gente já não vai mais buscar uma entrada na superação dessa máxima. Já não interessa mais. Porque para o mercado superar essa máxima, tá? O mercado ficaria o quê? Exaustivo. Então a gente vai buscar o quê? Um movimento dentro desse primeiro movimento afastado, que seria a tricky entry. Então isso aqui é a tricky entry, tá certo? Que é onde a gente vai configurar o nosso trade, tá legal? Então a gente vai ficar de olho exatamente em movimentos como esse, tá? Quando o mercado se afastar demais. Não tem muita complexidade em cima disso, mas lembra, o mercado é um cabo de guerra. Se aqui ele perdeu os 50%, tá? Pode correr o risco desse mercado vir para baixo, tá legal? Então, a fim de não cometer um falso rompimento, a gente espera a formação de um novo movimento, que seria até mesmo um primeiro movimento aqui dentro, para configurar o nosso trade, tá? Então seria aquele pivô que a gente fala embutido, tá certo? Que é um pivôzinho dentro do pivô maior. Então esse pivôzinho dentro do pivô maior é o que configura a trick entry. Então vejamos um exemplo aqui na prática, tá certo? Nesse exemplo aqui que eu trago para vocês, tá? A gente tem o mercado em primeiro movimento, tá legal? Então o primeiro movimento, o mercado abriu nessa barra, produziu essa mínima, fez um primeiro movimento. Na correção, veja como ele passou os 50%. Ele veio abaixo dos 50%. Então, automaticamente, eu já não estou mais buscando comprar esse mercado aqui. E sim esperar um novo pullback, um novo pivô. Esperar uma trick entry, tá certo? A trick entry está dada aqui. Primeiro movimento impulso, correção, tem um gift e aí o rompimento dele. Então aqui se configura um trade. Entrada por violação, stop e aí eu vou projetar meu alvo, minimamente 1 para 1. Eu pego então dessa mínima a essa máxima que é onde é a entrada e projeto aqui 1 para 1. Eu vou ter meu alvo parcial próximo a essa máxima, tá? Esse também é aquele chamado pullback de pré-rompimento, tá certo? Então, a tricky entry, ela vai formar um pullback de pré-rompimento, tá? Para sair desse clássico afastado, tá legal? Então, essa é a característica de um trade clássico afastado. Lembrando que um clássico afastado, ele acaba tendo até um índice assim de trade, de acerto, um pouco mais baixo que os outros, óbvio. Lembra que é uma briga de cabo de guerra um com o outro. Então aí você tem os vendedores querendo bater um pouco mais no mercado. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso pode dar um retorno em V. A gente vai ver mais para frente, tá? Então esse é o primeiro movimento clássico afastado do mercado.